O Desaparecimento do Universo, capítulo 16, continuação, parte final do 16. E o Arthur. Nós o escolhemos de maneira muito sábia, irmão. Não se esqueça, J era tão avançado quanto qualquer um tem a possibilidade de ser. Em sua habilidade de se sentir um com os outros no nível da mente e de lembrá-los de sua inocência, e é por isso que ele era um grande curador. Não fique desapontado se você não ressuscitar os mortos em sua primeira tentativa. E o Gary, eu compreendo. Se chegar o dia em que estiver abençoando alguém cujo corpo está totalmente morto e acontecer dele se levantar e começar a andar por aí, vou ver isso como uma boa indicação de que estou no caminho certo. E o Arthur, muito bom. Nós lhe dissemos há alguns anos que você não seria capaz de entender como nós projetamos nossos corpos. Mas você entende tanto mais agora que está indo muito bem em seu caminho em direção ao objetivo. Para resumir, você projeta sua imagem corporal da mesma forma que projeta imagens enquanto está sonhando à noite. Sua mente está projetando um filme, assim, em sua experiência, parece que os olhos do seu corpo estão vendo o seu próprio corpo, assim como todos aqueles outros corpos, mas na verdade é sua mente aparentemente separada que está vendo seus corpos, seus próprios pensamentos projetados a partir de um nível diferente, oculto. Quando a mente retorna à totalidade, não existe separação de níveis e, portanto, nenhum filme sendo projetado e nem corpos para serem vistos. Aí seu corpo desaparece do filme. Como tudo mais, o corpo é uma experiência mental e não física. Ele nunca existiu. Mas é possível que o amor de um ser iluminado receba forma no sonho, como J depois da crucificação. Esse amor agora é o amor do Espírito Santo. Afinal, você teria que se tornar um com ele para se tornar iluminado para início de conversa. E a puxar. Você, querido irmão, vai continuar a aprender e a crescer com o passar dos anos. E conforme sua consciência se ampliar, vai entender mais e mais sobre essas coisas. Mais uma vez, seria útil se estivesse ainda mais disposto a perdoar deste ponto em diante. Você perdoou bastante nesses últimos poucos anos. Por que não ser ainda mais determinado? Quadrinho de importância. Na verdade, não existe mais ninguém lá fora. Existe só um ego, parecendo muitos. E o Gary, eu estou ouvindo vocês. O curso fala bastante sobre não fazer concessões e acho que estou pronto para levar isso mais a sério. E a puxar, excelente! Deixe outros fazerem concessões em relação ao curso. Não é o trabalho seu impedi-los, apenas perdoe-os. Você não tem necessidade de fazer concessões e, na verdade, não existe mais ninguém lá fora. Existe só um ego, parecendo muitos. Entre os aparentemente separados, não existe crença na qual a concessão é mais prontamente aceita do que a crença no sonho da morte. Como o curso coloca, se a morte é real para o que quer que seja, não há vida. A morte nega a vida, mas se há realidade na vida, a morte é negada. Aqui não é possível nenhuma transigência. Ou existe um Deus do medo ou um Deus do amor. O mundo tenta fazer 1000 transigências e tentará fazer outras 1000. Nenhuma pode ser aceitável para os professores de Deus, pois nenhuma seria aceitável para Deus. Ele não fez a morte, porque ele não fez o medo. Ambos são igualmente sem significado para ele. A realidade da morte está firmemente enraizada na crença, segundo a qual o Filho de Deus é um corpo. Se Deus tivesse criado corpos, a morte certamente seria real. Mas Deus não seria amoroso. Não há nenhum ponto no qual o contraste entre a percepção do mundo real e a do mundo das ilusões se torne mais evidente. E o Gary, mais uma vez, o mundo real é o que vou ver, não com os olhos do corpo, mas com a minha atitude, quando eu tiver perdoado completamente o mundo de tal forma que não estiver mais projetando qualquer culpa inconsciente sobre ele. Isso também teria que significar que estou completamente perdoado e que a percepção e o tempo estão chegando ao fim para mim. Vou fazer um aspas aqui. É isso realmente que eu gostaria de fazer na minha vida. Não ter mais concessões para o perdão. Simplesmente perdoar tudo que eu vejo. Inclusive aquelas flores lindas. Puxa, isso mesmo, meu irmão. É ótimo ver você fazer sua lição de casa de leitura do curso, tanto quanto sua lição de perdão. E o Gary, obrigado. Falando sobre a crença de que o Filho de Deus é um corpo, fiquei sabendo neste ano que os cientistas chamaram um mapa do genoma humano, que é o esquema completo do código genético humano, de livro da vida.
Eles disseram que ele determina quem você é. E é por chá, sim. Eles veneram a complexidade e a suposta beleza do corpo e ignoram a mente que o dirige. Isso é como pensar que um computador que não pode fazer nada é importante e que um programador que diz a ele o que fazer deveria ser ignorado. O ego venceu temporariamente. Lembre-se, se algo contribuir para que os pesquisadores descubram tratamentos para doenças que possam ajudar as pessoas, nós não nos oporíamos a isso. Já dissemos que a maioria das mentes pode curar mais facilmente o corpo se existir um tratamento envolvido que a pessoa possa aceitar sem medo. Mas lembre-se de algo mais. Existem pessoas que têm todas as razões físicas para terem problemas cardíacos e doenças de Alzheimer, cujas artérias estão todas entupidas ou têm uma história familiar infeliz e, entretanto, não têm quaisquer sintomas de doenças. É sempre a mente que decide se vai ficar doente ou não, e se vai sarar ou não. E o Gary, legal. Ei, sei de algo que quero perguntar a vocês faz anos, mas sempre me esqueço. O sudário de Turim é realmente o pano mortuário de Jota e ele deixou intencionalmente sua imagem nele como um sinal de ressurreição? E o Arthur, não queremos jogar um balde de água fria sobre algo que entusiasma as pessoas, mas o sudário é uma falsificação brilhante, tão fantástica quanto o trabalho de um gênio. Tem havido testes científicos conflitantes, alguns dos quais parecem indicar que o sudário é autêntico. Existem outras explicações para esses resultados. Você tem que perceber que o sudário foi feito em uma época em que era muito importante que as igrejas tivessem relíquias religiosas de figuras famosas. Naquela época, pensava-se que essas relíquias tinham um grande poder. Deixe-me perguntar isso. Você acha mesmo que J deixaria algo para trás para glorificar a realidade da sua imagem corporal? Não. Com a ressurreição, o corpo simplesmente desaparece. A propósito, a imagem no sudário não era a aparência real de J, mais do que as pinturas dele o são. A evidência física não é necessária, Gary. A fé é tudo o que você precisa. O corpo de J não era nada para ele. Não tente tornar sua imagem dele importante agora. O corpo, o universo e tudo nele são apenas imagens em sua mente, partes de um jogo de realidade virtual. Talvez de vez em quando seja uma farsa de vida, bastante convincente, mas como sudário, é uma fraude. Não procure sua salvação lá. Sempre procure onde a resposta verdadeiramente está, na mente, onde o Espírito Santo habita, e você vai encontrá-la. Lembre-se, nós dizemos Deus é e depois paramos de falar, porque não existe mais nada. E puxar. Enquanto encerramos nossa conversa sobre o tópico da morte, lembre-se de que o curso diz sobre a sua vida e morte aparentes no mundo. Em qualquer estado, à parte do céu, a vida é ilusão. Na melhor das hipóteses, parece vida, na pior, parece morte. No entanto, os dois são julgamentos sobre o que não é vida. São iguais na sua falta de autocuidado, de acuidade e de significado. A vida fora do céu é impossível, e o que não está no céu não está em lugar nenhum. J o chama para estar com ele e para se unir a ele onde a vida de fato está. A primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. A segunda vinda de Cristo não significa nada mais do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. Fui criado como tu na primeira, e tenho-te chamado para te unires a mim na segunda. Se estiver pronto para responder ao chamado, sabendo o quão profunda a culpa inconsciente pode ser, estará ainda mais determinado a perdoar seu irmão a cada chance que tiver. E estarás com ele quando o tempo tiver chegado ao fim, e não permanecer nenhum vestígio dos sonhos de rancor, nos quais danças ao som da esparsa melodia da morte.